Bem-vindos a mais um podcast de Ténis Sem Gravata, um podcast onde falamos com líderes da atualidade que são protagonistas na transformação e no impacto social. Eu sou Marlene Gaspar e calço os ténis para ter uma conversa que hoje recebo Inês Sequeira, a empreendedora, CEO da Rede Capital Social, que procura transformar o mundo da filantropia e criando pontos para que nós possamos medir se calhar melhor o que é o impacto social. E Inês, tens um percurso ligado à inovação e ao empreendedorismo e sei que para ti as pessoas são muito relevantes no apoio das causas e é esta conversa com propósito que queremos ter aqui hoje e queria-te agradecer teres aceitado este desafio e falares de coisas que eu sei que tu gostas muito e que são muito caras. Obrigada, Marlene. Obrigada pelo convite, mas... Olha, então vamos começar. Eu normalmente começo com uma provocação do insight que me marcou, porque ele está muito próximo do World Economic Forum, que diz que em 2030 39% das nossas competências vão estar obsoletas. Queria-te perguntar como é que tu encaras este cenário e como é que o vês ligado à filantropia? Porque a filantropia tem levado também uma transformação profunda. Como é que tu vês? Olha, eu vejo muito a filantropia. A filantropia tem uma coisa para mim que é muito interessante, porque eu gosto de inovação e eu gosto de empreendedorismo. E a filantropia, na minha perspectiva, é uma forma de tentar financiar a resolução de problemas sociais, mas tem uma vertente de risco muito grande, que é a vertente de tentar fazê-lo de uma forma muito mais... correndo muito mais riscos. Tentando coisas novas e não... Para mim a filantropia só faz sentido assim. Se for para financiar coisas que são mais do mesmo e que já são feitas dessa forma há muitos anos, nós temos aquilo que nós... Temos um género de filantropia que eu acho que é importante, mas que a mim não me diz tanto, que é o assistencialismo, digamos, mais puro e duro. E esse já achas que já esse existe e vai ter que ser sempre existir, mas acho que já é um espaço que já está ocupado por organizações como a Santa Casa, onde eu estava, onde eu fui diretora, que são organizações que já o estão a fazer de uma forma, ou seja, muito profissionalizada e que não necessita tanto. Estou a falar da realidade portuguesa, obviamente não estou a falar de outras realidades. Mas na realidade portuguesa eu acho que o que faz falta é essa filantropia mais ousada, que corre mais riscos. E se calhar ligando um bocadinho ao que tu estavas na tua pergunta inicial das competências, eu sou daquelas pessoas que acredita que as competências do empreendedorismo vão ser as competências mais fundamentais para o futuro do trabalho. Porque acho que são aquelas que não vão ser substituídas pela inteligência artificial. Eu acho que há uma parte humana que vai ter que continuar a existir, mesmo que para nós seja difícil imaginar exatamente como é que isso vai concretizar, mas o que eu acho é que competências como a resiliência, a adaptabilidade, a capacidade de correr riscos, o arriscar, essas competências que são inatas ao empreendedor, são aquelas que eu tenho a certeza que vão ser cada vez mais importantes. Aliás, eu acho que isso vem muito... Há muitas universidades neste momento, mesmo lá fora, que eu trabalho com a London School of Economics, por exemplo, e o modelo que eles estão a seguir é muito esse, que é uma universidade que teve como base a questão das ciências sociais e que eu também acho que é o futuro, ao contrário do que foi até agora, que tivemos muito focados nas faculdades de gestão pura e duras, eu acho que cada vez mais... compreender história, sociologia, isso é o futuro, porque é isso que nos dá uma perspectiva sistémica do mundo e das pessoas, a psicologia, e é isso que nos faz antever tendências, porque de outra maneira isto está tão rápido que eu acho que se nós não temos essas competências, por um lado, de empreendedor, e por outro lado, um conhecimento do mundo e das pessoas muito mais holístico, muito mais sistémico, é muito difícil para nós acompanharmos a velocidade. Olha, e a filantropia é uma palavra bonita e normalmente associámos-la e bem a um ato nobre, mas às vezes sinto por vezes que está um bocadinho longe do cidadão comum. Como é que a Rede Capital Social pretende abordar e se calhar trazer mais o cidadão comum, porque normalmente associamos o filantropo àquele que tem capacidade também financeira para o fazer.
Como é que também tu, com esta nova desafio, não é tão novo assim, porque já lá estás há algum tempo, mas é sempre uma forma de entrar, como é que vês esta nova abordagem, ou como é que nós conseguimos que a filantropia seja mais visível também para o cidadão comum? Olha, isso é um desafio que se calhar eu também tinha essa pergunta para ti, que é da tua área, mais do que da minha, mas é um desafio que eu acho que nós temos, muito grande, porque no início da Rede Capital Social, ou seja, a Rede Capital Social é uma startup, eu costumo dizer sempre isto, que eu sou uma das fundadoras, juntamente com mais outras 3 pessoas, mas eu vejo a Rede Capital Social exatamente como o mesmo desafio que uma qualquer startup, que é uma organização que nós começámos a criar, não é, desde o início, e que tem desafios muito claros, que é, nós propomos uma mudança de cultura de filantropia em Portugal. Eu não acho que nós tenhamos uma cultura de filantropia estratégica em Portugal. Acho que não existe. É mais um wishlist do que propriamente... Acho que é boa vontade. Acho que é, obviamente, agora com a questão dos ESG nas questões das empresas, as empresas têm estado com algumas... Mais atentas. Já algumas já tentam ter mais uma estratégia de CSR, ou porque têm que ter os relatórios também de sustentabilidade. Mas eu não acho, ao contrário, por exemplo, das culturas anglo-saxónicas, que exista uma cultura verdadeira de filantropia em Portugal. O que nos traz, para responder um bocado à tua pergunta, uma questão logo à partida, que é por isso que eu acho que as pessoas não percebem bem o que é filantropia. Como essa cultura não existe, a própria palavra é complicada, sem às vezes de ter uma percepção real. E até de dizer, mas não, é complexa. Complexa. É verdade, é complexa. E eu acho que esse é o nosso... Em termos de comunicação, esse é talvez, para mim, dos maiores desafios. E depois, porque a filantropia mais estratégica está muito relacionada com high net worth individuals ou empresas. E, portanto, não é uma filantropia que está relacionada com o cidadão comum, não é? E, portanto, essa é a dificuldade. Uma coisa é nós querermos ter impacto e termos capacidade de nos envolver em causas, e outra coisa é termos a capacidade financeira e os recursos para transformar a sociedade, que obviamente, primeiro, isoladamente nunca ninguém tem, a não ser, podemos estar a falar de uma Gates Foundation, mas quer dizer, isso, estamos a falar de outro nível de filantropia, não é? E portanto, eu acho que na escala portuguesa tem sempre que passar por um conjunto de pessoas e de empresas e de fundações que tenham essa capacidade de realmente em conjunto, realmente transformar. De outra maneira é muito difícil. É quase tens que ir mais a montante, porque ainda tens que fazer uma base antes de chegar a ter visibilidade para o cidadão comum. Achas que há este novo paradigma? Acho que vocês já estão a fazer isso, mas queres criar este paradigma de venture philanthropy, ou como é que, ou tentarmos aculturarmos e copiar os bons modelos? Quando eu digo copiar, não é no mau sentido, mas daquilo que já e deste exemplos, da Gates Foundation, o que seja, que possa, à nossa escala, ter esse impacto. Olha, eu acho que o benchmarking é sempre super importante para nós nos inspirarmos, mas uma coisa que já aprendi é que as realidades, ou seja, ninguém inventa a roda, já tudo foi inventado, mas acho que nós ainda subestimamos muito a capacidade de adaptar boas ideias a realidades concretas e locais, não é? Porque a cultura portuguesa não é a mesma que a cultura inglesa, não é a mesma que a cultura americana, os nossos recursos também não são os mesmos e, portanto, nós podemos nos inspirar em coisas que são feitas lá fora, mas isto é muito complexo. Tudo o que é social é muito complexo. É porque, por exemplo, tem a realidade da política pública, e o sistema português não é igual ao sistema, lá está outra vez, outro sistema diferente, ou tem a realidade das organizações sociais, da forma como as organizações sociais se organizam, do tecido da economia social, que também não é igual. O nosso é muito rico, felizmente, mas é muito complexo, que não é igual, por exemplo, se calhar ao francês, não é igual ao inglês, e portanto isso exige depois fazer um caminho de perceber como é que tu executas isso com maior eficácia e maior impacto no terreno e na nossa realidade, não é? E eu acho que isso é o maior desafio,
porque isto que nós estamos a tentar fazer nunca foi tentado antes. Portanto, quando tu estás a fazer uma coisa pela primeira vez, óbvio, podes te inspirar noutras realidades, mas quer dizer, vais ter que fazer um caminho muito teu, não é? Sim. E olha, eu acho que há um enorme desafio também no sentido de ser uma organização que não procura o lucro, que quando falamos do mundo corporativo, normalmente esse é um dos objetivos e muito importante. A Rede Capital Social procura muito mais transformação. E como é que se consegue medir? Fala-se muito em KPIs, não é? Como é que eu consigo, no mundo corporativo, isso é relativamente fácil de definir? Como é que numa organização que o objetivo é mais transformação, se instalam ou se medem estes KPIs? Olha, é um desafio gigante. Primeiro, porque as metodologias de avaliação de impacto não existe uniformização em nenhum lugar do mundo. Ou seja, existem várias, há umas que são mais seguidas do que outras, mas imagina, se eu que trabalhei com muitas startups nesta área, por exemplo, na Casa do Impacto, nós tínhamos centenas, não é? E a metodologia como usava, muitas vezes não tinha nada a ver com a metodologia de outra, o que significava que os resultados não eram exatamente os mesmos. É óbvio que te dá tendências, mas se tu medes de maneira diferente... Tens dificuldade em encontrar quase um denominador comum. Um denominador comum. Ou seja, há coisas que são muito objetivas. Imagina, se estamos a falar... Nós, por exemplo, na rede agora temos a questão da empregabilidade de pessoas com deficiência. É óbvio que eu posso medir quantas pessoas é que estão empregadas e depois da tua intervenção, quantas é que passarão a estar empregadas. Isto é um objetivo... É fácil. Mas depois... Se eu te perguntar, e a autoestima destas pessoas, que nós sabemos que é um problema comum, ou as pessoas sentirem-se mais capazes, mais incluídas, mais felizes, com maior bem-estar, com maior saúde, porque estão empregadas, não estão só empregadas, mas estão empregadas com qualidade e estão-se a sentir verdadeiramente úteis, não é só um mero emprego, para medir isto é muito mais difícil, não é? E, portanto... É óbvio que é sempre possível fazê-lo por formas como todos nós fazemos, que é inquéritos, perceber, medir determinados índices, mas dá muito trabalho e não são coisas tão objetivas como estás a medir o lucro de uma empresa, Sim. Que é o objetivo. Dá muito trabalho e a tangibilidade acaba sempre por ser meio subjetiva. Olha, e como é que se constrói uma rede de confiança entre quem tem recursos e tem causas? E eu gosto de uma frase, porque nós falamos as duas algumas vezes e tu dizes uma coisa que eu acho importante também assumir, que é, eu não sou grande fã de pro bonos, no sentido de, obviamente que eles têm que existir, e acho que é importante também para quem dá e recebe, mas como é que se faz este balanço da rede de confiança entre quem tem os recursos e quem tem as causas? Isso é preciso uma enorme sensibilidade e a tal gestão que tu falavas na primeira pergunta de capacidade de adaptabilidade, não é? Porque seguramente os vossos recursos e quem ajuda, lá está, tu falaste em metodologias diferentes. O que é que achas que é, tu como empreendedora no teu nome do meio, não é? Empreendedorismo está no teu nome do meio. Como é que tu constróis essa rede de confiança? Olha, sabes, eu acho que isso vem muito... eu adoro redes, eu adoro comunidades. É uma coisa que eu sempre fui muito focada. Acho que sem elas nós não conseguimos mudança, verdadeiramente. E eu acho que é das coisas mais difíceis de fazer, porque a confiança é uma coisa que demora a conquistar e hoje em dia, com a nossa realidade, é cada vez mais fácil de perder, não é? Porque com a velocidade que nós temos, com a exposição que nós temos, a tolerância ao erro, a tolerância à falha, hoje em dia é muito pequena, não é? E mais visível, não é? É muito visível, Sim. É muito óbvia, é verdade. É muito exposta. É por isso que também a política hoje em dia tem os problemas que tem e tantas outras áreas. Eu acho que se constrói com muita resiliência, lá está, e com muita consistência. É um princípio que eu uso muito, que eu tento usar para mim e eu acho que é como quando tu és mãe e estás a educar uma criança, não é? O melhor exemplo que tu lhe podes dar, mais do que estar a impor a tua verdade, é fazê-la ver que há coisas que são importantes e que tu és consistente no teu comportamento com aquilo que te estás a passar, não é? Sim. Porque uma criança se vê
que tu estás a dizer uma coisa e fazes outra o tempo todo, também não é parva e percebe que há ali alguma inconsistência, não é? E eu acho que criar confiança com pessoas e com entidades é exatamente a mesma coisa. É tu seres coerente, consistente com aquilo que... com o trabalho que fazes e com aquilo que dizes, com o teu discurso, e depois é tentando mostrar às pessoas que estás ali para ouvi-las. No fim, não somos todos pessoas, não é? É muita empatia também essa. Há muita, enorme, porque é uma capacidade de escutar muito grande. A grande dificuldade das questões sociais, na minha perspectiva, principalmente quando nós juntamos players que não têm como o seu core o social, não é? Uma empresa, o seu core, o seu ADN não é fazer o bem social. Pode ser indiretamente e deve ser. Acaba por ser um objetivo, mas não é o principal. O principal. Não é aquele mote, não é? Não é o mote, não é aquilo que está presente em todos os funcionários de uma empresa, desde que eles acordam até que se deitam, não é? Numa organização social, à partida, isso tem que estar lá para tentar. Quer dizer, temos um problema, não é? E, portanto, o que significa que nós temos linguagens e culturas muito diferentes. Quando... E eu gosto muito de Venture Philanthropy, mas às vezes penso nisto, que é... Porque o princípio do Venture Philanthropy, por exemplo, é pegar nos princípios de gestão dos fundos de capital de risco, etc., e trazer esses mesmos princípios e valores para o mundo do impacto e da filantropia, não é? Eu não sei se é exatamente uma coisa colada e não pode ser, uma vez mais, como aquilo que eu estava a dizer, não é um exemplo inglês que nós temos que copiar exatamente ao português, porque são realidades distintas, não é? Podes ter princípios base, sim, mas depois tens que adaptar a essa realidade. E levar as pessoas a compreender isso não é muito fácil, porque é a mesma coisa que eu dizer a uma pessoa de uma organização social, olha, a partir de agora foca-te só no lucro. Sim. Quer dizer, para ela vai ser um bocado estranho, não é? Quer dizer, não é esse o foco de uma organização. É antinatura, não é? É antinatura. E, portanto, tu tens que fazer essa convergência de perspectivas e de cultura e de valores, que dá imenso trabalho. Dá imenso trabalho. Olha, mas diz-me uma coisa, sobre o teu desafio em startups, aprendeste imenso, e eu acho que as startups aí também têm a pressão maior de quase ver resultados ainda mais imediatos do que as grandes organizações. Qual foi a grande aprendizagem que tu trazes para o impacto social, para a causa social do teu mundo do empreendedorismo? Olha, eu acho que as startups me deram um pragmatismo muito grande, porque como tu estás sempre num modo de sobrevivência, não é? Que é ou és bem sucedido ou morres, quer dizer, acabas, não é? E se faz-te, não tens opções, tu começas a perceber, imagina, tens sempre poucos recursos quando começas, características típicas das startups, não é? Equipas pequenas, quando no início, pelo menos na realidade portuguesa, poucos recursos financeiros, e como é que nós vamos transformar uma boa ideia com um bom business model e crescer e escalar, não é? E tu percebes que não consegues fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Muitas morrem porque tentam fazer tudo ao mesmo tempo e por isso é que aquele vale da morte é muito comum depois quando tu começas a crescer, porque depois já não dá, não é? Tu já tens que fazer muito mais coisas e se não estás muito bem estruturada, se não tens essa estrutura, quer dizer, estás condenado ao insucesso. E eu acho que esse pragmatismo de perceber o que é prioritário, imagina, no mundo social tem uma dificuldade muito maior, que que tudo é prioritário. O que é muito difícil, porque te obriga a fazer escolhas com um pragmatismo que eu sei que isto também é prioritário, mas eu tenho que perceber que para a sobrevivência e para o impacto tens que ser mais disciplinada ainda. Ainda mais focada, eu acho. Eu tenho PhD, o foco para mim às vezes, eu ou hiperfoco ou o foco para mim é difícil e portanto eu acho que o empreendedorismo me ajudou imenso a treinar isso em mim, que é tu podes ter a maior boa vontade do mundo, mas se tu não tens o foco certo de perceber que isto é uma maratona e que se tu vais atrás dos 100 metros, não vai dar. É super interessante porque obriga-te
a uma causa porque queres corresponder, depois devem ser uma série de causas e tu tens que ser muito disciplinado, rigoroso e mesmo até muitas vezes a little killer de algumas coisas que não podes fazer, porque lá está, porque não podes ir a tudo, portanto deve ser uma pressão permanente que só esse pragmatismo é que permite ver esses resultados. E olha, e falamos muito, e há pouco também dizias na minha área, eu acho que o propósito é mais uma palavra bonita, mais fácil de dizer do que a filantropia. E às vezes a sensação que as pessoas têm é muitas vezes o propósito é mais discurso do que propriamente materializado. Consegues materializar ou consegues exemplificar alguma coisa que se possa aterrizar é muito espanhol, desculpa, concretizar, obrigado. Como é que nós podemos dar um exemplo na rede de uma materialização de um propósito? Olha, na rede nós ainda estamos num estágio que imagina, eu dir-te-ia isto, eu na rede incluí na estratégia causas concretas, precisamente por causa disto que nós estamos a falar, porque eu acho que no meu percurso eu percebi, imagina, eu comecei como advogada, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, de causas. Mas eu tinha alguma dificuldade em perceber, então, vou ser ativista, vou ser advogada, vou ser... e esta coisa do propósito e do empreendedorismo social não existe. Quer dizer, é recente, não existia. Tu sabias o que querias fazer, não tinhas era o nome para isso? Não tinha o nome, nem tinha a fórmula. Que era, eu sei o que quero fazer, mas vou fazer... Qual é a forma como eu chego lá? Que eu acho que é o maior problema de quase todos nós, não é? Que é... Sim. Nós queremos ter propósito. Eu ouço imensas vezes pessoas a dizerem isto. E depois também às vezes queremos nos encaixar num rótulo. Exatamente. Foi isso mesmo. Eu, por exemplo, encontrei o meu próprio... Eu não quis me encaixar em nenhum. Só muito recentemente é que digo que sou empreendedora social, na verdade. Porque eu sempre fugia a me encaixar em algum e quis criar aquele que me fazia sentido. Isto é um processo às vezes, por isso comecei no empreendedorismo. O empreendedorismo ajudou-me a perceber como é que se concretizava, não é? A advocacia ajudou-me no advocacy e perceber como é que tu convences os outros numa perspectiva e como é que tens os argumentos para os convencer. Trabalhar com políticos também me ajudou a perceber a política pública, a perceber que para nós termos impacto num país como o nosso, para termos escala, dificilmente o teremos de outra maneira se não passarmos muitos dos nossos projetos à política pública, porque é aí que tu consegues chegar a todos, ou a mais. Não é? Sim. Na rede, por isso, eu escolhi a questão de termos causas, precisamente para as pessoas e os nossos associados e as empresas fazerem esse caminho, perceberem, olha, a visão é esta, nós podemos ajudar neste caminho, mas a melhor forma, se calhar, de vocês perceberem este caminho é através de coisas concretas, de como é que nós queremos resolver um problema em concreto, o que é que nós temos que fazer para chegar lá, não é? E no fundo, a visão da rede é essa, é que estes associados vão connosco e possam se envolver, porque muitos têm-se envolvido, não só com dinheiro ou financiamento, mas também com recursos humanos, com horas de tempo das suas equipas, e aí conseguirem perceber verdadeiramente como é que se faz face a um problema social, porque eu acho que nos falta muita literacia nisso, sabes? Como eu não tenho literacia em muitas outras coisas. Né? Sim, mas é importante fazer quase esse processo de evangelização, não é? De conseguirmos, porque o teu retorno é muito mais do que financeiro, até porque quando se trabalha em causas sociais, mas às vezes a tangibilização e conseguir explicar ao outro como se tivesse 4 anos o que é que estamos a fazer, também isso é que a comunicação também é tão útil para as... A comunicação para mim, nestas coisas, eu diria 70% para aí. É que é mesmo. E não acordámos isto. Não acordámos, não. Mas eu não tenho dúvida. Eu dizia sempre aos empreendedores que estavam na Casa do Impacto e outros com quem trabalhei, vocês podem fazer coisas extraordinárias. Se ninguém sabe, vocês não vão conseguir financiadores, não vão conseguir... E eu acho que o mundo social ainda tem muita dificuldade nisto, porque depois ainda por cima tens uma outra questão que também era uma questão que eu gostava de falar aqui, que é tanto o filantropo como o empreendedor social, principalmente em países como o nosso, que não têm muito essa cultura, têm imenso pudor com a questão da comunicação. Muitos têm.
E não é só no empreendedorismo social, eu acho que ainda há uma cultura de eu gosto de ser low profile, Exato. eu não quero estar muito exposto, e às vezes não se utiliza uma ferramenta tão importante como a comunicação para o propósito da empresa, precisamente por esse preconceito. E estou de acordo contigo, mas não acho que ele seja exclusivo Do mundo social. sim, Mas talvez ainda mais pudor, porque o mundo social acresce isso. acresce, e porque depois parece que estás Parece que estamos a fazer social washing. Ou Exato. a fazer, não é? o greenwashing também assusta tudo. Assusta tudo. E as pessoas têm muito receio disso, não é? Pois. O que eu às vezes digo, que eu acho que nós temos que nos focar muitas vezes, é que os exemplos são inspiradores, não é? E tu às vezes tens imensa vontade de fazer coisas, mas às vezes não tens a energia ou a disponibilidade mental, ou não sabes como fazer, mas se tens as pessoas perto de ti que estão a fazer e que estão a fazer bem, tu percebes como é que é e se calhar aí já te envolves mais e já fazes mais. No mundo do impacto, aquilo que normalmente é o trigger das pessoas, eu dir-te-ia 90 e tal % dos casos, são triggers pessoais, eu digo sempre. São histórias pessoais que estão por trás. As pessoas entregam-se a causas muitas vezes que têm a ver com a sua história de vida, não é? Sim, é quase um propósito pessoal e depois a visibilidade desse propósito, que pode ser o tal exemplo que tu dizes que inspiram outros, se não contarmos, acaba por... Perde. E às vezes eu acho que não tem o tal retorno de investimento que tu estavas a dizer. As pessoas investem muito numa causa, dedicam-se a ela, se não a contam, É isso. é quase como eu investi tanto tempo ali, mas a amplificação que eu poderia ter e contaminar outras pessoas no bom sentido, porque eu acho que ainda por cima a causa social, e vou falar um bocadinho mais de percepção, uma coisa que se contagia, não é? Sem dúvida. E tu, ao contares-me um exemplo, é muito mais fácil eu associarmos. Até no mundo da comunicação, e já falámos sobre isso, se tu me perguntares alguma coisa ou pedires apoio, eu vou estar muito mais sensibilizada com a tua causa do que antes de a conhecer. Portanto, pôr em comum, que é no fundo a comunicação faz, percebo que também seja uma barreira que às vezes nem identificamos, porque por si só o empreendedor, o ativista, o filantropo, já está a dar alguma coisa. E eu também percebo o receio, porque às vezes quando também amplificamos demasiado, depois retiramos o propósito e este equilíbrio também. Claro, mas isso é como em tudo na vida, não é? O equilíbrio é... Olha, há bocadinho falaste também no impacto da inteligência artificial. Todos nós estamos a senti-lo, e há algumas teorias, já tenho lido algumas teorias que dizem que a inteligência artificial vai aumentar o fosso das desigualdades, mesmo até no acesso desde à educação, à capacidade de responder, como também há outras teorias que defendem quase o inverso, que é quase que vai nivelar, porque vai dar ferramentas a quem não as tinha e que é capaz, por toda a gente conseguir ser capaz de fazer o basic. Portanto, também é um bocadinho assustador. São dois polos e a polarização normalmente ou leva-nos para um lado ou leva-nos para o outro. Não sei se é bem por aí, mas em relação à filantropia, qual é o impacto que tu podes já antecipar em relação à inteligência artificial? Porque eu acho que não há ninguém que possa dizer que não está a ter impacto na sua área ou no seu setor, mas há aqui algum exemplo ou alguma preocupação que te espolete mais suspeita, mais surpresa? É assim, eu acho que já se está a sentir, na minha perspectiva, no mundo do investimento social no geral, seja filantropia, seja fundos de capital de risco, fundos de impacto, seja o que for. Já toda a gente se está a queixar que sente uma maior dificuldade. E porquê? Porque eu acho que nós estamos num momento de transição na história da humanidade, que é, e eu costumo equiparar, eu falo muito em system thinking, e é por isso que eu digo que acho que as ciências sociais vão ter um papel fundamental se nós quisermos estar preparados para o mundo futuro, que é, a história mostra-te, não é? Mostra-te que há ciclos. A invenção da imprensa, por exemplo, mostrou-nos que de repente não é só a Igreja a ter acesso à informação, mas passou a informação a dar acesso a muito mais pessoas. E isso teve um poder brutal de transformação da humanidade, não é? Nesses momentos, os investidores normalmente retraem-se, não é? Ou seja, eu se tenho uma grande empresa ou se tenho um fundo de investimento, quando eu sei que a sociedade se vai transformar profundamente e eu não estou bem a ver o que é que isto vai significar em concreto, só tenho umas luzes, não é? Retraio-me. Por exemplo, em termos de
em termos de, nas empresas, já muita gente diz, todo o dinheiro que há vai para a inteligência artificial. Já não, eu tento novos projetos, mas já não consigo ter o interesse para financiamento de novos projetos. E no caso da filantropia, eu acho que é um bocado igual. Eu acho que, obviamente, há uma tendência óbvia de que a inteligência artificial vai agravar as desigualdades, tal como a Revolução Industrial o fez. Quer dizer, é um facto, não é? É óbvio que há profissões que vão deixar de existir, quer dizer, é inevitável, não é? Eu não acho que estejamos condenados, eu acho que cabe-nos a nós também tirar o melhor que a inteligência artificial pode ter até para as questões sociais, e pode ter imensas. Tipo, nas startups de impacto, pode retirar, imagina, o problema normalmente das organizações sociais é a falta de recursos, pode ajudar brutalmente a que isso não seja uma dificuldade tão grande, não é? Sim. Pode ajudar na avaliação de impacto, pode ajudar, se calhar, em vez de precisares de tantos recursos financeiros e humanos, se calhar podes fazer mais com o mesmo, não é? Agora, acho que vai ter que haver regras, porque o que eu acho que vai acontecer se não houver regras, eu acho que a tecnologia já nos demonstra nas redes sociais, muito até antes da questão da inteligência artificial pura e dura, que os bias estão na tecnologia, não é? Nós passamos os bias nossos Sim. para a tecnologia, não é? E quer dizer, isso é um bocado assustador. Para mim é. Exatamente. Portanto, porque significa que, obviamente, que nas mãos, em mãos menos éticas e em mãos com os algoritmos podem ficar um bocado mais assustadores e ter menos em consideração coisas que são fundamentais para uma sociedade mais igualitária e mais humana. Aquele livro que acabou de sair de A Fábrica dos Idiotas, que vem logo na capa, eu ainda não o li, mas já o tenho, que diz que as novas gerações são as com o QI abaixo dos seus pais pela primeira vez na história devido à tecnologia. Eu espero que depois da leitura do livro tenha algum ponto positivo, mas é um bocadinho esse assustador que tu estavas a referir-te. E o Roberto Carreras, que é um diretor sénior em Espanha, diz uma coisa que eu acho que faz muito sentido sobre a inteligência artificial, que é, ela vai tornar os bons em melhores, porque as tais ferramentas capacitam-nos para fazer coisas que, em termos até de produtividade, que não fazíamos, e os medíocres em mais medíocres, porque não têm a capacidade ou o domínio do poder analítico, da capacidade crítica, que é fundamental, que era isso que tu estavas a dizer. E sim, também não ser tão pessimistas. Claro que há empregos que vão desaparecer. A nossa forma de trabalhar vai mudar e começamos com essa pergunta. Mas como é que nós também nos adaptamos? Porque também vai trazer muitas coisas boas. Olha, passamos aqui também a questão mais também de liderança. E liderar, eu costumo dizer que é um full-time job, e tu tens, acho eu, o desafio adicional de um líder que é liderar as várias lideranças, não é? Sendo que liderar pessoas, que eu acho que acaba por ser o ativo principal das empresas, é sempre aquele desafio de nunca darmos o nosso trabalho por concluído e mais. Acho que há sempre uma surpresa que tu não estás preparada, porque as pessoas são diferentes, porque te vêm com características diferentes. Que características é que tu achas que são necessárias? E tu que lideras líderes, portanto, no fundo é um conjunto de líderes, é um desafio ainda mais amplificado. Eu acho que são precisas... eu diria, uma vez mais, que se calhar... a escuta ativa, que é uma coisa que eu acho que nós praticamos pouco, porque é um mundo com muito ruído. Eu acho que as pessoas deixaram de saber ouvir, não é? Não é só o estar calado e o outro estar a falar, não é? O saber ouvir, interiorizar o que o outro está a dizer, não é? E debruçar-nos sobre isso. Sobre isso. Assim, interrogarmos, lá está, temos pensamento crítico depois em cima e perceber o que é que está ali, o que é que aquela pessoa está a dizer, o que é importante, porque imagina, quando tu estás a liderar líderes, tu estás sempre a tentar o consenso, não é? Ou seja, imagina, numa rede para ser bem sucedida, eu dou a visão e eu tenho que convencer todas estas pessoas a seguirem no mesmo sentido dessa visão. Pessoas essas que têm todas uma agenda própria, não é? Porque cada uma tem a sua empresa, que é a sua principal agenda, não é? E depois está ali a dedicar-se àquilo, não é?
E isso é um desafio grande porque significa... Olha, eu acho que é um exercício de humildade brutal. Para mim tem sido. Eu acho que o trabalhar ecossistemas, que é o que eu faço há muitos anos, o criar redes, o criar ecossistemas, seja no empreendedorismo, tem esse desafio brutal, que é, tu tens que ser humilde, de facto, porque muitas vezes tu tens uma perspectiva das coisas que ouves verdadeiramente a opinião do outro e pensas, eu até posso não concordar muito com isto, mas eu percebo de onde é que vem. E se calhar... A empatia, mais uma vez. Lá está, a empatia e o desafio depois é, sem te desviares do caminho, como é que integras isto, não é? Sendo que hoje em dia, se nós pensarmos, é o maior desafio da humanidade, não é? É por isso é que nós estamos tão bipolarizados, não é? Porque se nós tivéssemos todos esta preocupação constante, obviamente que era tudo muito mais fácil, não é? O problema é que às vezes tu tens esta preocupação e depois estás a lidar com muitas outras pessoas que nem sempre têm essa preocupação, não é? Olha, e falavas que tinhas que gerir pessoas com outra agenda e muito também na sua preocupação, que é o setor privado também. Achas que o setor privado está preparado para colocar o setor social de forma estruturada e contínua? Como é que tu vês, em que estado é que nos vês em termos de setor privado? Ou se há necessidade de criar ainda mais possibilidades de maior abertura? Ou se há até vontade de fazer, mas muitos obstáculos ou barreiras, como estavas a comentar? Como é que vês o setor privado e a sua preparação para abraçar este tipo de causas sociais? Olha, eu acho que vai ser um caminho longo, honestamente, porque acho que a sociedade está em profunda transformação e eu acho que as pessoas ainda não perceberam o impacto que isto já está a ter e vai ter. Ou seja, eu acho, por exemplo, eu costumo dizer muito isto, nós temos um problema de base, que é a nossa educação, que é, nós fomos educados e tivemos modelos educativos que nos fez pensar em silos. Aqui é a história, aqui é a matemática, aqui é o português, aqui... E todos nós, da mesma forma que somos consequência de um país, por exemplo, que é marcadamente sociologicamente católico, e mesmo que tu digas que não acreditas em Deus, tens valores, tens coisas que têm a ver com a nossa religião. Eu acho que o setor privado tem coisas que têm a ver com a sua própria cultura. E é uma cultura que, imagina, quando nós olhamos para as universidades, as pessoas das empresas vêm das faculdades de gestão, normalmente, não é? Os empresários vêm das faculdades de gestão. O meu ponto a chegar aqui é, eu acho que nós estamos num momento em que o contrato social como nós o tínhamos acabou, faliu, não é? O que significa que os Estados, nós temos fortunas no mundo que são muito superiores ao produto interno bruto de muitos Estados. O que significa que muitos dos problemas sociais, os Estados não vão ter capacidade para lhes dar resposta. Pelo menos não a todos, não é? E nós vamos ter isso, e estamos já a começar a sofrer, e vamos sofrer cada vez mais, que é a saúde, o Sistema Nacional de Saúde já não é o que é, e não sei se não está em risco. A educação. E a nossa geração, quase todos nós, vinhamos do público. Hoje em dia, os nossos filhos e as gerações a seguir, muitas delas ou estão no público ou estão no privado, já há uma clara cisão, separação. Isso vai ter consequências, não é? E eu acho que as empresas, ainda muitas não perceberam que o futuro da sociedade e o futuro do seu próprio modelo de negócio e do facto de terem lucro e continuarem a ser bem-sucedidas, vai ter que passar por esta integração e esta visão de que eu não posso estar a pensar só no meu negócio, eu tenho que pensar na comunidade à minha volta, eu tenho que pensar nos trabalhadores, eu tenho que pensar, porque de outra maneira eu não vou ser bem-sucedido, pelo menos não no longo prazo. Sim, sim. Olha, como nós somos uma empresa de origem espanhola, eu ouço muito esta ideia de a carta aos Reis Magos. Qual é a carta aos Reis Magos que fazias? Acho que nós dizemos mais qual é a carta ao Pai Natal. Se tivesses que escrever a carta ao Pai Natal, qual é que era o teu pedido para a Rede Capital Social? Tu sabes que eu tenho sempre muita dificuldade e eu confesso isto, que é, qual é o meu pedido para a Rede Capital Social? Qual é o meu pedido? Olha, eu sou sem interesse. Sexta-feira perdi nas eleições autárquicas que eu entregava uma lista. Eu não vejo as coisas como Rede Capital Social, como as organizações para mim servem sempre para algo maior, porque senão, quer dizer, claro, não faz sentido, não é? E portanto, eu diria
que focava na rede capital social, na parte de rede da comunidade, que é, gostava muito que nos próximos anos esta rede fosse cada vez maior, cada vez mais forte, e que esses recursos fossem realmente utilizados da melhor forma e com maior impacto social, e que o país, e que isso de facto fosse uma forma real de contribuir para que o país ande para a frente e as pessoas tenham uma melhor vida. Sei que isto parece muito ambicioso. Sim. E mas eu sou uma pessoa muito ambiciosa e acho que não vale a pena criarmos nada nem começar nada se não tivermos muita ambição, obviamente com o pé no chão, mas eu acho que a vantagem de um país pequeno é tu poderes realmente fazer muito e conseguires ver impacto com muito mais facilidade, não é? Porque nós somos 10 milhões, não somos 100 milhões, não é? 10 milhões, é possível fazer muita coisa que se calhar em 4, 5 anos, se os recursos estiverem lá, é isto que eu peço para a rede. Eu acho que a minha carta é essa. Deem-nos os recursos. Ou seja, contribuam, mesmo verdadeiramente, porque eu tenho a certeza que se o fizerem, vamos ter todos bons resultados. Se calhar o meu pedido é esse. Boa. Parece-me justo. Olha, o que é que mais te inspira para conseguires fazer isso? São as pessoas? São as causas? Olha, eu tento me inspirar com pessoas também, mas eu acho que sou mais inspirada por causas, sou sincera. Isto se calhar é o meu lado que eu ainda tenho que melhorar. Porque eu sou muito focada na causa. Eu acho que nós pessoas, tal como eu própria, acabo por ser um meio para a causa, não é? Eu não sou o fim, não é? Ganho muito com isso, em termos pessoais. E eu acho que é isso que nós devemos pensar. Há muito boas causas, não é? E eu acho que, se calhar, a maior causa de todas, em todas elas, que é transversal a todas elas, realmente são as pessoas. Que é, se nós conseguirmos consensualizar-nos numa causa, numa visão para a solução da mesma, e conseguimos trabalhar e dar tudo de nós nesse sentido, o poder que nós temos enquanto seres humanos é gigante, não é? Mas passa sempre por muitas pessoas. É se calhar por isso que eu não foco tanto numa pessoa... No individual, não é? É no coletivo. Aquilo que me inspira muito é o coletivo. Olha, falavas, somos um país com 10 milhões. O que é que tu gostavas de ver ganhar escala em Portugal, ou se há alguma causa que te comova mais do que as outras, se pudéssemos eleger? Isto agora no campo um bocadinho mais pessoal, mas acho que também é importante. E lá está outra vez, eu tenho muitas, é muito difícil, mas a verdade é que estão todas interligadas, na verdade, não é? Eu se calhar hoje em dia vou-te dizer, aquela que me está mais, porque também estou a trabalhar muito nela, na questão, eu acho que a saúde talvez seja mais, porque imagina, nós dizemos muito todos, a educação, é verdade, a educação é um pilar, é aquilo que nos dá as ferramentas para nós podermos ser o que quisermos ser, não é? Mas antes disso, se não tivermos saúde, a educação não nos vai valer assim de uma forma... E portanto, se for para nos dar saúde e descobrir formas... Certo, nos dá literacia para trabalharmos consistentemente na nossa saúde, não é? Mas eu acho que a saúde mental, especificamente, porque eu acho que lá está, o mundo ficou muito na física durante muitos anos, e eu acho que a mental foi aquela que ficou mais de lado. Talvez seja das causas que a mim pessoalmente me diz mais. Porque acho que porque eu olho para o mundo, imagina, e vejo a loucura que nós estamos a passar atualmente, não é? Com tantas guerras, tanta bipolarização, e eu acho que o que está na base, muitas vezes, além de várias coisas, é a saúde mental das pessoas. Porque as desigualdades, realmente têm um poder de nos radicalizar ou de nos estreitar a forma como nós olhamos para as coisas. E o bem mais essencial de todos é a saúde. Se nós tivermos uma boa saúde, eu acredito, por isso é que as nossas mães e as nossas avós diziam, se tiveres saúde, o resto está a vir, não é? E é verdade. Essa é a carta ao Pai Natal que nós pedimos. Olha, agora respostas muito rápidas, se quiseres fazer só numa palavra. Uma competência que veio para ficar? Pensamento crítico. E uma buzzword que dispensavas ouvir? Tantas.
É difícil de escolher. É difícil estar-me aqui a dizer, olha, sustentabilidade, já me irritou a palavra. Irrita-me porque acho que é muito uma palavra. E se calhar como empreendedora eu foco mais, acho que as palavras são importantes, mas quando tu insistes muito numa palavra durante muitos anos e depois não vês Quase que perde o poder da palavra. Perde o poder da palavra. E eu acho que nós falamos muito em sustentabilidade já há muitos anos, mas ainda acho que fazemos muito pouco por ela. Precisamos fazer mais por essa marca. Assim, sem dúvida. Olha, e qual foi o maior risco que já assumiste? O risco que tem, em termos de decisão, qual foi o risco que tu achas que foi o mais corajoso ou aquele que decidiste, vamos lá, sem medos? O teu risco profissional. Olha, talvez se calhar este último que fiz, que foi... Eu era quadro da Santa Casa da Musicória de Lisboa, não é? E nunca integrei quadros de empresa nenhuma, de entidade absolutamente nenhuma. Ou criei as minhas coisas, mesmo quando comecei enquanto escritório de advogados era um escritório próprio, e a primeira vez que tive um emprego, no verdadeiro sentido da palavra, com um contrato de trabalho, foi na Santa Casa, não foi há muitos anos, foi para aí há 8 anos. E pronto, e decidi sair. E ainda por cima, quando criei uma coisa dentro, que é a Casa do Impacto, que eu adorava fazer, que me dava paixão e propósito todos os dias, e saí para ajudar a criar a Rede Capital Social. Acho que foi assim o risco. Quando estás nos 40, já medes. Não me arrependo, não acho que tenha sido um risco, atenção. Sim. Acho que, é um risco controlado. É um risco controlado. Eu acho que é perfeitamente controlado. Isto pode não ser uma organização que vai ser um espetáculo daqui, não sei, não é? Sem dúvida. Mas tenho fé que vai, por isso. É um risco controlado. Olha, e se pudesses escolher uma mensagem para o teu legado, ou o que é que gostavas que as pessoas recordassem do teu legado, qual é que seria a mensagem que escolhias? Sabes que eu não penso muito em legados. É uma coisa... É engraçado, por filantropia as pessoas pensam muito em legados, não é? Até porque se calhar tem a ver que eu acho que isto acaba, e portanto, quer dizer, vou pensar no quê? Praticidade sempre, o pragmatismo sempre a imperar. Eu acho, sabes o que é que eu acho? Eu acho que é óbvio que há pessoas que deixam legados incríveis, não é? Ainda agora, por exemplo, uma das pessoas... Joan Goodall, que era das meus grandes desde pequena, deixa um legado incrível, não é? Essa sim não fala de sustentabilidade, essa dedicou a vida toda a fazer coisas. Eu adoro animais e adoro natureza e, portanto, é talvez das pessoas que para mim foram uma maior referência e inspiradoras, e morreu a dormir com 90 anos, que é a trabalhar, em que passava 300 dias por ano em viagem. Uma senhora de 90 anos. Acho que maior legado que esse. Eu não aspiro a tê-lo porque não acredito que vá tê-lo, mas se calhar sentir que o mundo, de alguma forma, pelo menos as pessoas mais à minha volta ou os trabalhos aquilo que fui criando, deixou o mundo um bocadinho melhor. Eu acho que isso para mim já era um legado extraordinário. Sem dúvida. Olha, obrigada pelo legado que também deixaste aqui hoje nesta conversa, pela generosidade que aceitas todos os desafios e também temas que eu sei que acarinhas bastante, como o impacto social e a comunicação, onde juntamos aqui dois mundos. O podcast Ténis Sem Gravata está a preparar novas conversas com novos líderes. É um propósito que nos apaixona todos os dias e por isso, mais uma vez, estaremos cá de ténis, às vezes com gravata, mas aqui tirámo-la. Até breve. Obrigado.